No primeiro review oficial aqui do meu canal, eu vou falar sobre o filme Fresh, de 2022, que é uma comédia de terror canibal. Então bora lá pro resumo desse filme. Então tem spoilers. O filme começa com a protagonista, a Noah, indo em um encontro online, né, com um rapaz chamado Chad. Chegando lá nesse restaurante, ela meio que não quer se encontrar com ele, mas como ela já marcou, ela resolve ir. E chegando lá, o cara é o maior babaca, fala um monte de besteira pra ela, ainda faz ela pagar a conta, ainda critica o look dela. E então ela vai embora arrasada e conta pra amiga dela, a Molly, que o encontro foi péssimo e tal. E aí ela meio que desiste desses encontros. Ela baixa até um aplicativo de namoro de novo, né? Mas aí os caras começam a mandar nude pra ela e ela desiste. No outro dia, ela vai no supermercado ali, né? Fazer umas compras básicas e ela conhece o Steve, que parece ser um cara boa pinta e tal, fala com ela de um jeito que os outros caras não falam. E aí ela cede, né? E dá o número pra ele e eles marcam de sair. Logo, né, pinta uma química entre eles começam a sair lá, se envolvem e começam a namorar. E aí a Noah liga para a Molly, né, para falar que tá super encantada com ele, que ele é um cirurgião e tal. E aí a Molly pede uma foto do cara, né, só que as únicas fotos que ele tem tá tudo embaçada. E também, tipo, ele não tem redes sociais, então a Molly fica com aquilo na cabeça. Que cara é esse que não tem rede social e tal, e não aparece direito em fotos? E a Molly fica super desconfiada e a Noah nem liga, né, porque ela tá encantada. Os outros encontros um desastre, encontram um cara gente boa e aí eles têm as relações deles, sexual, e aí ele convida ela para passar um final de semana na casa dele, né, fazer uma viagem, só que eles teriam que parar lá na casa dele. E aí a Molly fica toda desconfiada dessa viagem e com razão. Seguindo a estrada, né, ela fica sem sinal no celular e não consegue passar o endereço lá do local, porque a Molly pede para Noah, né, a localização e acaba que fica sem rede e ela não tem como passar. E aí vai seguindo e a Molly toda desconfiada, né? E ela começa a investigar, pergunta para um barman onde a Noah e o Steve estavam se encontrando, se ele sabia, né, o endereço desse cara. E aí o amigo dela meio que não quer dar, né? Porque ele pode se prejudicar dando endereço. E aí ela fica meio que dando em cima dele, mesmo ela sendo lésbica, ela dá em cima dele para poder descobrir o endereço, o contato desse cara, né? Com o contato do cartão de crédito. E enquanto isso, a Noah tá chegando lá no apartamento dele. E aí ela vê, né, ele bom moço, ela fica olhando lá as coisas e ele oferece um copo de bebida para ela. Quando ela toma o copo, tá batizada a bebida dela e aí ela desmaia. E quando ela acorda, ela tá amarrada num colchão. E aí ela fica naquela, né, descobre que, na verdade, o Steve é um vilão. E aí ele conta pra ela o que ele vai fazer com ela, né? Na verdade, ele vai vender os pedaços do corpo dela e deixar ela viva mais tempo para manter a carne fresca, né, para poder vender. E aí ela fica horrorizada, né, frustrada porque acabou caindo nesse golpe e descobre que ele não é nada de cirurgião e o nome dele também não é Steve. Passado, né, o primeiro susto, ela descobre que tem outras mulheres presas lá junto com ela e ela faz amizade com uma tal de Penny, que é colega tipo de cela, né, dela ali, lá onde ela tá presa. E aí ela conta, né, como foi que ela foi para lá e comentou como é que ele escolhe as vítimas dele, né? Geralmente são mulheres que são sozinhas, não têm família ou muitos amigos. E aí que ninguém vai procurar. E aí ela fica naquela, desesperada. E aí a gente vê que ele é muito doido, ele começa a dançar lá, cortando os pedaços de carne. Além dele ser canibal, ele ainda vende a carne para os outros. E aí ele é muito doido. E aí ela pega, né, engana ele, diz que quer tomar um banho. E ela vai lá, ele deixa ela ir, só que aí ela tenta bater nele e fugir. E aí que ele se vinga, ele corta a bunda dela pra vender, ou pra comer também, né? Não mostrou se ele comeu ou vendeu. Mas um desses dois ele fez. Mas aí faz lá a cirurgia nela e tira a bunda da moça. E aí ela vai toda acabada lá pro quarto e a Penny fica pensando que ela morreu, só que aí ela fala que ainda tá viva. E aí que a gente vê os detalhes da Molly, né? Ela consegue o endereço do suposto cara, né, que saía com a Noah, e ela vai até lá na casa desse casal, né, que mora lá, suspeitando que ele é o Steve. E aí ela descobre lá que esse cara, tipo, tem uma esposa e 2 filhos, aí ela fala, olha, se você conhece e tal,
Chegando lá, o Steve aparece lá e ele mente, né? Não, eu não sou esse Steve e tal. E aí a Molly tem a ideia de ligar pro número da Noah e o Steve tá com o celular no bolso e toca. Só que aí ela cai numa cilada, porque ele pega ela e a Anne, né, que é a esposa dele, sabe de tudo, dessas coisas canibais dele. Então ele pega e leva a Molly também lá pro lugar pro açougue dele, né? E aí nessa mesma hora a gente descobre que a Anne, que é a esposa dele, ela tem parte de uma perna, então a gente meio que fica naquela que ela também foi uma das vítimas dele lá no açougue e ele acabou casando com ela. Passada ali algumas horas, o Steve vai lá onde tá a Noah e a Noah começa a tratar ele bem, né? Que ela percebe que não vai adiantar, ela tá ali se debatendo e ela começa a fingir, né? Se interessar pelas coisas dele e tal, ali de canibalismo. E ela vai conquistando meio a atenção dele, né? E aí ele vai fazendo os favores pra ela, levar revista, essas coisas. E aí quando ela tá lendo a revista, tem um recado ali dizendo se você tá lendo essa revista, é sinal que ele gostou de você. Então meio que desperta a esperança nela, né, de continuar lutando para escapar dali. E ela começa a tentar seduzir ele, fingir lá que ela se interessa pelos papos canibais deles, começam a dançar, a flertar, né, maior clima. E ele começa a paquerar com ela mesmo, tipo, se arrumando para sair, para jantar. E aí tem uma cena, né, que eles vão comer. E aí ele bota lá os pedaços de carne das mulheres, o peito, tudo. E aí vai mostrando, tipo, quem são os compradores, né? Eles comendo ali a carne. E ela vai engolindo ali mesmo com nojo, ela vai comendo. Para enganar ele, eles começam a dançar. E aí ela descobre, né? Olha as coisas, ela vê que ele guarda as coisas das vítimas, né? Os pertences, para lembrar de memória. E aí ela acaba descobrindo, né, que a amiga dela, a Molly, também foi sequestrada. E aí a Noah, né, tem aquele gás, depois que ela descobre que ele pegou a Molly, né, para poder derrotar ele. E aí ele baixa a guarda dele, né, durante esse jantar de encontro deles. A Molly acaba, né, morde a parte íntima do cara, consegue nocautear o cara. E aí ela libera, né, a Penny e a Molly do cativeiro e elas três acabam matando, né, o Steve. Só que aí quando elas estão fugindo, né, parece que vai dar tudo certo, quem aparece lá para querer matar a Noah é a esposa do Steve. Detalhes que ela era uma das vítimas também, né? E aí começa uma briga fatal lá entre elas e acaba que a Penny ajuda lá a matar elas. Elas conseguem se livrar da noiva e também de outro cara lá, que é um assistente, né? Então a gente descobre que a própria esposa dele também apoiava os negócios, né? Ainda ficou com raiva porque mataram o cara. E aí o final do filme é bem engraçado, né? Termina ali as amigas ali na floresta e o filme termina, né? Depois de elas terem sobrevivido ali no mato com o Chad, né? Que é o boy lá do começo do filme, né? Babaca mandando uma mensagem pra ela. E aí termina o filme. Foi bem engraçado, eu achei bem legal. Um filme diferente, tipo, né? Uma abordagem diferente. Não focou tanto assim no terror, assim, mas pra uma coisa irônica. Então eu amei muito. Pra quem quiser assistir o filme, tem lá no Pobreflix, na Vizer TV também tem. Não tem ainda lá no Rede Canais. E pra quem tem a plataforma Hulu, não sei se tem aqui no Brasil, tem lá. Então vale super a pena assistir esse filme. Eu gostei muito, dou nota 10, porque eu amei esse filme.